E aí, Cláudio? Tudo bom? Tudo bom? Um abraço aqui. Bom. Obrigado, viu, por ter aceitado. Que é isso. Prazer. Prazer todo meu. Sente-se, por favor. Eu sou produtor. Essencialmente, gosto de produzir, gosto de inventar coisas e produzir coisas. Eu sou bípede e sou hippie. Eu aprendi tudo que eu sei andando nos lugares. O espelho está no ar. O que é que você quer dizer de novo para o mundo? Nós estamos numa encruzilhada entre o velho mundo e o novo mundo possível. E essa encruzilhada é uma zona de turbulência. É o fim do mundo velho e não o começo do mundo novo. Essa perturbação. Então eu sou profundamente otimista e eu quero passar minha mensagem otimista em relação a tudo que está acontecendo. É mesmo ser otimista, Mas Cláudio? totalmente. É mesmo? Absolutamente otimista. O que está aparecendo agora é a pus que está saindo. O mundo está... O processo civilizatório é um problema mundial. É uma furunculose que a humanidade está tendo e o pus está saindo. Mas de onde vem esse Trump. otimismo? Mas vem esse otimismo de onde? Olha, eu sou hippie. O que é ser hippie? Você fala umas coisas que me traz outras perguntas. Tá claro. É isso mesmo. É por isso que o meu bordão é que porra é essa. A gente tem que ficar perguntando que porra é essa o tempo todo para tudo. Então, ser hippie, na verdade, eu me percebi como ser humano Sim. em Londres, quando eu fui para lá, e eu descobri que existia um mundo debaixo dos porões. O mundo hippie, propondo a construção do mundo novo, fazendo a crítica do mundo velho. E eu me deparo hoje percebendo que todas as questões políticas que a gente debateu lá naquele momento são as questões políticas que estão enfiadas agora na pauta política, as mais importantes. Não foi nem a direita nem a esquerda que trouxe, foi o movimento hippie. As liberdades individuais, que explodiram de uma forma fantástica, a questão da ecologia. Não foi direita nem esquerda que trouxe a ecologia para a pauta política. A questão da paz. Nunca se discutiu a paz, foi o mundo hippie que discutiu a paz, que discutiu a alimentação orgânica, que discutiu todas as questões que são profundamente importantes hoje. E hoje tem um renascimento desses valores. E eu vejo de lá para cá que o progresso nessa direção foi incrível, incrível. Muita gente tomando consciência. E as crianças que estão nascendo são crianças índigo, cristal, é outra coisa. Eles vão pautar uma outra realidade. Para eles não faz mais sentido esse negócio velho. E a gente está vivendo essa zona de turbulência que é uma merda, mas é uma zona de turbulência. Segura a onda, aperta o cinto, segura a onda, que as coisas que estão vindo são coisas extremamente interessantes. São muito interessantes. Uma nova consciência. É um processo evolutivo e não revolucionário. A revolução não resulta em porra nenhuma na prática. Ela resulta no desencadear de processos, mas a evolução é fatal. Você tem outra coisa também que é muito impressionante no seu discurso, é que você é muito entusiasmado com o mundo digital. Sim. Né? E, no geral, as conversas que rolam hoje em dia são questionando o mundo digital. Claro. As fake news são um assunto que estão pulando nas rodas de conversa. O clique responsável, porque a gente sabe que cada clique que a gente dá, a gente propaga uma ideia. E você tem uma outra visão. Claro, isso não mudou nada. Como não mudou nada, Cláudio? Fake news sempre existiu, só não tinha o digital. É mentira, né? É que só não tinha o digital. Uhum. Imagina, o boato. Fake news é boato. Quando ele era na orelha das pessoas, ele tinha o alcance que tinha, só que agora ele tem um alcance universal. Pois para é, o bem ou para o mal. Exatamente. Como é que a gente lida com esse alcance universal que Olha tem? o bem, porque as distopias dão ibope, as utopias não dão. Aí você tem o Black Mirror, que mostra toda a merda que o digital pode fazer, mas não tem ninguém construindo a possibilidade do mundo novo através do digital. Presta atenção, a internet fura o sistema capitalista de um jeito inacreditável. A tecnologia está furando o mundo capitalista. O consumismo.
porque ela elimina, em princípio, o intermediário que não agrega valor. E isso é a morte do capitalismo. O capitalismo está sentenciado à morte. É a minha percepção. Está sumindo, está desaparecendo. Não há nenhum lugar que o capitalismo deu certo. Se você olhar o capitalismo, e eu vejo o capitalismo de direita, privado, e o capitalismo de esquerda, estatal. Porque a Rússia não é um país comunista, é um país capitalista. Capitalismo de Estado, cheio de corrupção, à la russa. A China, ninguém vai falar que a China é um país comunista. Mas não deu certo isso em lugar nenhum do mundo, não há exemplo. Então, como o capitalismo está se destruindo. Agora, o interessante é que a tecnologia é que está furando o capitalismo. E ela nasce no seio da coisa. Olha, a internet, ela é uma coisa hippie, é um projeto hippie a internet. Todo mundo falando com todo mundo, sem que ninguém seja dono da intermediação. Como é que isso foi possível acontecer? Furar o mundo da comunicação, que tu conhece bem, do jeito que a internet fura. Porque ninguém do mundo da comunicação, que são famílias poderosas em praticamente todo lugar do mundo, percebeu que a internet ia ser o que era, o que ela é. E ela passou a ser uma coisa que não tem dono, não tem endereço, não tem proprietário, não tem advogado. Você acredita que o humanismo está morrendo? Eu não sei, define para mim o humanismo, eu te digo o que eu acho. Então eu vou te dizer, tem um artigo super legal que eu li há pouco tempo, falando que a crise que a gente vive é civilizatória e de que os valores humanistas, solidariedade, generosidade, empatia, estão morrendo, porque o individualismo está vencendo. Não acho isso de jeito nenhum. Por quê? Ao contrário, porque a internet possibilita você encontrar teus pares. Olha, os meus vídeos que eu comecei agora em agosto, porque eu sou o fundador do Mídia Ninja. Uhum. Com a molecada lá, eu estava discutindo com eles em 2011, 2012, 2013, o que seria uma agência de notícias na era digital. Porque se você tem a notícia em tempo real, para que serve um intermediário aí? Como é que a gente faria uma coisa? E aí o Felipe Peçanha, a molecada, pegou no meio da confusão em São Paulo de 2013, saiu com o celular no meio da rua, botando uma câmera ao vivo em tempo real naquilo que estava acontecendo. Pá, bombou uma coisa. A gente percebeu naquele momento que seria possível, o que seria de fato a potência de uma câmera no lugar certo, ao vivo em tempo real. Foi a mesma coisa que aquele cara que pulou da estratosfera. Você lembra aquele cara subiu para a estratosfera no lugar da Red Bull? Sim. E pulou da estratosfera. 8 milhões de pessoas vendo uma imagem parada, o cara dentro de uma cápsula com um capacete, nada acontecendo, nada, zero. 8 milhões de pessoas vidradas naquela imagem, porque aquilo lá, o potencial da loucura que aquele cara ia fazer, envolveu as pessoas todas. É a mesma coisa, a câmera no lugar certo, ao vivo, sem saber o que vai acontecer. O Mídia Ninja não tem dono, não pertence tem. a ninguém? E por que tem gente que diz que o Mídia Ninja é um projeto de esquerda pertencente a um partido? Porque a distopia ganha da utopia, ponto. A distopia ganhará sempre da utopia. As pessoas falam sem saber do que estão falando, não tem absolutamente ninguém. E se você ligar, sabe por que eles dizem isso? Porque é o seguinte, alguém tem que botar muita grana nessa história. Como é que esses caras fazem? Eles estão no ar o tempo todo. Mas é a molecada que está no ar o tempo todo. No mundo todo acontece alguma coisa, o cara bota no ar, as pessoas ficam sabendo, você está conectado em redes que essas imagens aparecem, alguém pega aquilo lá e senta. Eu tenho aqui no meu celular o lugar onde isso tudo é decidido. Não existe nada por detrás disso, a não ser gente que trabalha o tempo todo. Tem gente que diz que é o Soros que financia, tem gente que diz que é o partido de esquerda que financia. Tem alguma coisa que tem que existir, porque a lógica capitalística não permite imaginar que os caras estejam no ar o tempo todo, a não ser num modelo capitalista. E não é capitalista, ao contrário, não tem absolutamente nada. Cara, eles andam com automóveis completamente caindo aos pedaços. Nenhum deles tem conta de banco, nenhum deles tem conta em banco. O Mídia Ninja faz parte da cultura colaborativa.
Sim. É isso. Sim. Você é otimista com a cultura colaborativa? Sim. Você acha que o mundo vai caminhar para esse lugar? Wikipedia derrotou a enciclopédia britânica, cara. Fala sério. É óbvio. Aí o cara fala, mas como é que você vai acreditar numa coisa que todo mundo pode meter a mão? Aí a resposta óbvia é assim, como é que você acredita numa coisa que só 12 metem a mão? Como é? É isso. Tem problema nos dois lados, mas entendeu? Você fala muito também de astrologia, né? Sim. Quando você fala nesse sentido. É o uso da astrologia em que sentido? No sentido místico ou no sentido prático? Não, é o único campo do conhecimento que definiu com clareza o que está acontecendo. Não conheço nenhum outro. Como assim, claro? O Era de Aquário fala da desmaterialização. Sair do sólido para o gasoso. Olha o que está acontecendo. O que é um celular? Desmaterializou. Uma câmera, quando eu era moleque, pesava 200 quilos. Hoje um celular filma em 4K. 4K ninguém nem sabe direito o que é. É uma doideira 4K. E o celular filma com 4K e não só filma, como publica. E no meio disso você fala por aí ele com outras pessoas e tudo mais. Entendeu? É um processo de desmaterialização de um mundo. E isso se dá onde? No espaço virtual, no ciberespaço, na nuvem, tudo insólito. Quem é que define a era como era insólita? A Era de Aquário, está escritinho lá há muito tempo, com muita clareza isso tudo. Agora eu fico meio assim de falar disso, porque as pessoas falam, o cara é místico. Eu sou bípede. Não sou místico. Caçador cibernético da Rua 13, Fábio Cabral. A Rua 13 era a maior e mais movimentada avenida de Queto 3, uma linha reta que atravessava todos os 13 círculos concêntricos da metrópole, os 13 setores, e cortava um seminúmero de avenidas e ruas ao longo do seu percurso. Árvores e plantas de vários tipos ornavam as calçadas do início ao fim. Arolê havia saído do setor 9 da 13, cheios de prédios espelhados em cujo chão de pedra deslizavam carros losangulares. O autor recriou um povo melaninado, num universo fantástico com elementos da mitologia iorubá. O afrofuturismo foi o caminho utilizado pelo autor para falar de cultura negra, ancestralidade, numa aventura de tirar o fôlego. O Caçador Cibernético da Rua 13. Internet, ela é absolutamente subversiva, é uma vitória hippie para cima do capitalismo. Foram os hippies que apontaram para esse puta momento de virada que nós estamos passando, quando começaram a olhar para o capitalismo como um processo que estava no fim. Essa decadência do capitalismo, no fundo, é o que nós estamos vivendo. E, aliás, da minha percepção, a astrologia é o único campo do conhecimento humano que explica direito o que está acontecendo agora, chamando isso de Era de Aquários, que se segue a Era de Peixes, e a Era de Aquários tem embutido toda a lógica, essa lógica desmaterializada da era do conhecimento em vez da era industrial. Viver na época da ditadura, para você, como é que foi? Eu fui embora, eu não saí daqui exilado, eu fui estudar na Europa. Sim. Fui para a Suíça estudar pedagogia, que continua sendo o assunto que mais me interessa, escola, embora eu bombardeie as escolas de uma forma fatal. A escola é o último lugar que vai se atualizar em relação à velocidade que nós estamos adquirindo, é a escola. É o último lugar para as pessoas entenderem o que está acontecendo no mundo, é a escola. Aí eu saí de lá, Desculpa, eu sei que você vai contar uma história importantíssima, mas você falou sobre a escola e eu não tenho como fugir desse assunto. Bora. Não tenho como fugir, sabe por quê? Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que todo pai que vem de família pobre, como eu, diz é: meu filho, vá para a escola. Sua vida vai melhorar se você for para a escola. Você precisa entrar numa universidade para ter uma profissão. Essa é a grande meta de um dito pai e mãe responsável. Aí você me questiona a escola como um espaço. O que é que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: você está falando de uma fronteira tríplice, quádruple, uma fronteira extremamente complexa, essa fronteira. O que eu estou dizendo, eu preciso abordar ela por diversos ângulos. Primeiro, o ângulo que eu falei. Por que eu falo que a escola é o último lugar? Eu acabei de ver um vídeo de novo, eu não esqueço quem é o nome do rapper que fez um vídeo que questiona, o americano que questiona a escola, que diz assim: olha aqui um telefone 100 anos atrás, era aquele telefone de manivela. Olha o telefone de hoje, mostra um celular.
Olha um carro de 150 anos atrás, era uma carroça. Olha um carro de hoje, mostra o Lamborghini, sei lá o quê. E olha uma sala de aula 150 anos atrás. E olha uma sala de aula hoje, idêntica, absolutamente igual. Essa questão da escola não ter evoluído com os tempos é uma coisa absolutamente dentro de uma lógica que é uma lógica piramidal, que os ministérios da educação de qualquer lugar do mundo, mas o nosso é mais grave, tem um processo paquidérmico de entender. Porque, por exemplo, a ideia de ensinar para todas as crianças do mesmo país, como um país nosso tamanho, podia ser menor, mas do nosso país, sobretudo o nosso país, que tem Amazônia, favelas, lugares ricos, lugares extremamente pobres, lugares onde a escola nem chegou ainda direito, ensinar a mesma coisa para todo mundo, um programa único de educação para todo mundo, um currículo único de educação para todo mundo, é uma coisa de um grau de burrice. E a minha pergunta é, quanto tempo vai levar para todo mundo perceber que isso é uma estupidez, que não pode ser assim? A escola, para mim, eu gosto muito de um cara, o Ivan Illich, que é um filósofo doidão mesmo, que diz que a única coisa que impede uma escola de ser uma escola é a obrigatoriedade. Porque você não aprende nada obrigado. Se você não faz a pergunta, você não aprendeu merda nenhuma. E o que a escola faz? Te dá uma resposta a perguntas que você não fez. O tempo todo dando resposta a perguntas que você não fez. Os ministérios da educação e da saúde, todos eles apontam para a doença e para a lógica corporativista da educação e não para a realidade do que está acontecendo no mundo e, sobretudo, não para o que acontece com as pessoas. Então, sei lá, resumindo, essa é a minha crítica da escola. Agora, pelo outro lado que você colocou, a questão do cara pobre, favelado, e que chega à universidade graças a programas que eu absolutamente acho que são geniais, que são os programas que viabilizam as pessoas poderem chegar na universidade e poderem chegar lá. O que eu acho de fantástico na universidade, quando a molecada chega lá, é a convivência com outros e a discussão das questões todas. Isso tudo traz para as comunidades que já estavam lá e para as que estão vindo, que nunca tiveram lá, a possibilidade de um diálogo social, de uma coisa extremamente interessante. Agora, o que você acha que dizem hoje para um aluno de comunicação na primeira aula? Eu te digo o que dizem. Tem um receptor e um emissor. E o moleque está com o celular na bolsa e ele é emissor e receptor há muito tempo. Aí, cara, e vai assim, para que serve obrigar todo mundo a saber que tem seno e cosseno? Para que serve? Duvido que alguém aqui e alguém aí saiba o que é seno e cosseno. Não que seno e cosseno seja uma coisa não importante, mas é importante para quem precisa de seno e cosseno. Agora, ensinar seno e cosseno para todo mundo, para o cara poder entrar, fazer uma faculdade de música, se ele não souber seno e cosseno, ele não entra, é uma cagada, é uma estupidez brutal, entendeu? Então, o que eu digo assim é o seguinte, gente, eu acho a educação a coisa mais importante que tem, e a escola o pior lugar para que isso possa acontecer. Agora, que é justo que todo mundo possa entrar na universidade, até para poder pular fora dela, porque essa era a lógica. Você vai numa aula, eu já fiz essa experiência, pega aluno de segundo ano, quem é que escolheu o curso certo? 2 levanta a mão. Todo mundo saca que escolheu o curso errado. As pessoas vivem atazanadas pela pergunta que todo mundo ouviu: o que você vai ser quando crescer? Toda criança, todo ser humano passou por isso. Então, na verdade, existe uma coisa terrível por trás dessa ideia. Menino, você tem que estudar, que você está me colocando. Porque estudar ele tem. Só que ele não descobriu ainda, a sociedade não descobriu ainda, que a escola tem que mudar qualitativamente e não simplesmente ver quantos alunos estão matriculados na escola. Eu, no meu delírio utópico de escola, a escola seria absolutamente livre, não precisaria ser obrigatória nenhum, e se o professor não conseguisse lotar a sua sala de aula, você demite o professor. O aluno mal da escola é sempre um problema do professor e são sempre os caras mais interessantes. O cara que se enquadra na mediocridade, ou seja, a média, ele vai bem na escola e passa no vestibular.
Os que estão nas pontas, que são os que mais precisam, tanto do mais inteligente quanto do que tem mais dificuldades, esses são abandonados pela escola. O que faz? Chama o pai e, de repente, dá-lhe Ritalina. A escola está errada como instituição. E muita gente não percebeu isso. Esses pais todos que você está falando, né? Ó, só para você não ficar sem responder aquela outra pergunta de Londres, vou pegar o fio da meada aqui. Eu nem lembro que só para você terminar. Você estava falando que quando morou em Londres e seu trabalho musical lá, como produtor de música, você saiu do Brasil porque estudar, queria então, experimentar lá. Não, eu saí do Brasil, fui para a Suíça estudar com Piaget, que era pedagogia, mas ele se interessava pelo lado do que acontece no cérebro, no processo empresário. Eu estava interessado na questão social da educação. Aí eu fui para Londres. Quando eu cheguei em Londres, eu achei um curso lá que seria interessante, mas eu vi que não era nada disso que eu queria e pulei fora. E, ao mesmo tempo, eu descubro o mundo da contracultura nascendo, e ali eu me descubro como gente. O estado alterado de consciência, o estado alterado da sociedade, a possibilidade de buscar outros rumos para a sociedade, a partir da experiência do sexo, drogas e rock and roll. Que, para mim, sexo, drogas e rock and roll é o equivalente à liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa lá para trás. Só que colocado isso em termos do fim do século XX e, sobretudo, na perspectiva do século XXI. Onde estamos e onde podemos chegar? Nós estamos na zona de turbulência. Apertem os cintos, segura a onda, porque o horizonte que existe para a humanidade é um horizonte, finalmente, onde as desigualdades vão se equilibrar, onde dinheiro deixará de estar no altar, porque a economia põe o cifrão no altar. Essa é a construção das desigualdades. E todas as questões que estão embutidas na desigualdade, que é o racismo, todos os grupos minoritários são desiguais sobretudo por causa da questão da economia. E tem mais uma coisa que eu não posso deixar de falar para você aqui, uma reflexão que eu tenho, que é mais ou menos ligada a isso, tudo é um pouquinho diferente. O alfabeto é uma sacanagem com a África. Quando o alfabeto chega na África, que é um país oral, um continente oral, ele não produz o alfabetizado, ele produz o analfabeto. Esse é o produto do alfabeto, é o analfabeto. E até hoje a gente não se livrou na África e nos lugares pobres da América da ideia de que alfabetizar é o único caminho para o cara obter sabedoria e conhecimento. O alfabeto foi a sacanagem imperialista das mais pesadas que tem, porque destruiu toda aquela coisa incrível da África Negra, aquela sabedoria incrível da África Negra, transformou numa tacada só em pessoas burras. Porque o analfabeto é burro para qualquer pessoa na rua que manda o filho para a escola e blá, 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 blá. Valeu. Até semana que vem. Falou. Obrigado aí, gente. Se eu fosse você, curtia esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai. E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para decirte. O quê? Tu madre e eu... Que minha mãe? O quê? Tu madre e eu... O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!